por que essa introdução? Porque um dos poucos momentos de avanço estratégico brasileiro é a Petrobras. A Petrobras é fundamental, e já foi dito, eu vou redizer por outro ângulo, ela é essencial para o desenvolvimento industrial brasileiro. Para qualquer que seja, até para o desenvolvimento das indústrias multinacionais. Nós não recuperaremos os passos que demos atrás se nós não recuperarmos a nossa capacidade de industrialização. E nós não teremos a mínima capacidade de industrialização se nós não tivermos o controle da produção de energia. No caso da Petrobras, é a energia geral, é a energia que move as fábricas, é a energia que ilumina os lares, é a energia que movimenta o transporte nesse país. Não se desenvolve indústria se nós não desenvolvemos tecnologia. E a Petrobras é o primeiro e talvez o único grande sucesso brasileiro de associação da empresa com a universidade. Ela é responsável pela melhoria do ensino de engenharia no Brasil. Ela, desde 1954, logo após a sua fundação, passou a investir nos cursos de engenharia. A história da engenharia brasileira é antes e depois da Petrobras. Ela é fundamental no desenvolvimento da tecnologia. Ela mantém um dos centros mais importantes de ciência e tecnologia desse país, que é o CEMPS, do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Ela é fundamental na produção de mão de obra, na construção de mão de obra qualificada, que é uma das carências trágicas do nosso país. E ela é fundamental na criação, manutenção da indústria de base brasileira. O Samuel já explicou, e eu queria apenas acentuar alguns aspectos. Trava-se em nosso país, e trava-se no mundo, mas trava-se em nosso país de forma particular, uma luta dos países imperiais, Estados Unidos, por óbvio, à frente, para destruir. Não pense que eu estou usando palavras de efeito, para destruir com um dos pontos altos da economia brasileira, que é a engenharia. Destruir, abrindo o mercado brasileiro às grandes empreiteiras construtoras americanas, inglesas e francesas. A Petrobras é um dos instrumentos de sustentação das empresas brasileiras. E quando o imperialismo, a pretexto do combate à corrupção da Petrobras, desmoraliza a Petrobras e desmoraliza as empresas brasileiras contribuintes da Petrobras, nós estamos abrindo caminho desejado, procurado e encontrado de trazer para cá. Agora, como nós não temos alternativa, trazer para cá as grandes empresas do Império. Isto será, se isso se efetivar, e esse anúncio aqui é lembrado pelos dois antecessores ilustres da publicação do jornal O Valor, mostram que isso foi conseguido. Do ponto de vista, eu quero tratar agora, quanto tempo? 2 minutos. Vou tentar. Do ponto de vista ideológico do que ocorre. Com 2 pontos. Nós, as forças progressistas deste país, as forças nacionalistas deste país, as forças de esquerda deste país, ganharam as eleições, mas perderam a disputa político-ideológica. Quem ganhou esse pleito, recém-findo, foi a direita e foram as forças conservadoras. Elas que ditam, por intermédio do monopólio da informação, intocável neste país, é uma virgem de 11 anos de idade, não se pode tocar nisso. Ele que mantém, ele que constrói a opinião
porque nós hoje não temos opinião pública, nós temos a opinião publicada. Não interessa, a classe dominante brasileira é suicida. Ela não tem, ela pode ter os pés aqui, porque é aqui que ela arranca os seus lucros, mas ela tem a cabeça e o coração lá fora. E a conta. E o lucro. Então, ela constrói, portanto, a ideologia da dependência. Nós não temos capacidade. Talvez eu possa 30 segundos. Na construção da Petrobras, a construção da Petrobras foi consagrada por Vargas, mas não é uma construção de Vargas. É uma construção do povo brasileiro. Nós, o povão, os trabalhadores, círculos militares, como o general Horta Barbosa, estudantes, nós começávamos essa luta já no final dos anos 40, entrando nos anos 50. A defesa do petróleo é nosso, contra o esforço muito forte do governo Dutra da Standard Oil. Dizia-se que o Brasil não podia ter a Petrobras porque, não tinha petróleo. Aí nós dizíamos, os que iam para a cadeia, tem que ter petróleo. A Bolívia tem, o Peru tem, por que é que nós não temos? Não, mas não tem. Não tem capital. Se tiver petróleo, não adianta, porque não tem capital. Nós dizíamos, vamos arranjar capital, nós somos teimosos, vamos fazer. E, por fim, diziam, bom, não tem petróleo, não tem capital para investir, é muito mais barato comprar o petróleo da Arábia transportado pela ESSO do que investir aqui, e, por fim, diziam que nós não tínhamos mão de obra. Este era o discurso. Que a realidade histórica, e este é o grande crime da Petrobras, desmontou. A Petrobras provou que nós tínhamos petróleo. A Petrobras provou que nós tínhamos capital para investir na prospecção. E a Petrobras disse, nós não temos tecnologia, mas nós podemos construir tecnologia. Ela tem que pagar o preço por isso. Eu vou encerrar a minha participação com 2 pontos que eu considero siameses. Um levantado, aproveitando a bola levantada pelo Borel, vou contar apenas um fato. Pode parecer que é isolado, mas ele é simbólico de uma estrutura que permanece no Estado brasileiro, cuja função é impedir o funcionamento do Estado. Nós temos uma estrutura burocrático-administrativa que não tem nenhum compromisso com as políticas estratégicas do país. Um exemplo só. Borel estava, faz alguns anos, em Manaus, e fui convidado para uma reunião social. E lá estava um amigo meu, que ninguém vai perguntar o nome, ex-presidente do IBAMA, que narrava para os presentes, com orgulho, o gancho que ele encontrou para atrasar Belo Monte, quando ele descobriu o trânsito do bagre para a desova. Ele tinha orgulho, presidente do IBAMA, de haver atrasado o programa energético brasileiro. Hoje, ninguém poderia dar uma sugestão da imprensa, a crítica de lá, a televisão o Globo de lá, entrevistar o meu ilustre professor, ex-reitor da Universidade Federal do Amazonas, para explicar agora quais são as razões da crise energética que estamos vivendo. Isto é um exemplo. Eu poderia dar 1000. E se eu fosse dar da minha experiência na Alcântara Cyclone Space, eu levaria aqui 2 programas desses. Este era um ponto. Outro ponto crucial que eu queria me referir é a questão ideológica, levantada inicialmente pelo Beto e recolocada pelo Geniberto. Eu reduzo tudo à questão ideológica. É um cacuete? Pode ser. É um ponto de raciocínio? Pode ser. A dominação de hoje, a dominação moderna, a dominação na qual os Estados Unidos
são soberanos, não é mais a dominação militar. A utilização dos marines está reduzindo as operações no Oriente Médio. E eu tenho certeza hoje que o imperialismo convive com isso com dificuldade. A grande dominação é a dominação ideológica, é a dominação cultural, que eu não preciso explicar aqui como ela se opera em nosso país, desde os brinquedos das nossas crianças, da programação infantil na televisão, desde a invasão do nosso vernáculo. Não preciso perder tempo com isto. Vou apenas citar, quero apenas colocar a questão da nacionalidade. O que é que faz uma nação? O que é que faz com que nós que aqui estamos, desse lado de cá, e vocês que estão aí nos assistindo, nos sintamos irmãos, nos sintamos todos brasileiros e pertencentes a uma mesma pátria? Não, ao mesmo país. Não é a noção da territorialidade, é a existência de valores comuns. Não é só a língua, porque há vários países e povos com a mesma língua e são povos diversos. É a identidade cultural, é a perseguição dos mesmos valores, é a identidade com um projeto. Por exemplo, nos edifica muito o futebol. Não é por acaso que hoje, e era um dos poucos momentos desse país, quase sem história, de se julgar grande. Nós éramos menosprezados, mas nós tínhamos Garrincha. Nós éramos menosprezados, mas nós éramos campeões do mundo. Hoje nós sofremos aqui dentro 7-1. Nós tínhamos um orgulho, nós éramos desprezados, mas respondíamos ao Mr. Link e ao Juraci Magalhães, construindo a Petrobras. Hoje nos diz que ela é uma merda. O grande mérito do governo, do meu ponto de vista, o grande mérito do governo Luiz Inácio Lula da Silva, não foi a pensão, como é que chama, a escola, não foi nada disso. Foi haver construído, ter conseguido fazer que o brasileiro se identificasse como brasileiro e não tivesse vergonha de ser brasileiro. Eu não sei nem se recuperar a autoestima, eu acho que foi construir uma autoestima. Nós estávamos satisfeitos conosco. Nós acreditávamos que era possível este país vencer o subdesenvolvimento, que nós íamos ser ricos, que nós íamos ser uma nação exemplar, nós íamos construir uma civilização, nós íamos ser um país avançado. E isso é minado. De manhã, de tarde e de noite. A todo tempo, em todo espaço disponível pelos meios de comunicação de massa. Que constrói a ideologia do dominante, que é fazer com que o dominado absorva os seus valores. Está vendo? Não dá certo. A Vale do Rio Doce não dá certo. A Petrobras não dá certo. O futebol não dá certo. Não tem mais sambista. É esta coisa, são duas questões, porque eu disse que são siamesas. A desconstituição da possibilidade de construção do Estado e a desconstituição da nacionalidade. Esse, eu acho que é um grande desafio que vai esperar, que vai conviver, com o qual a presidente Dilma vai conviver e talvez muitas gerações à nossa frente.